Poxa, Júlia, eu entendo de verdade tudo que você está passando. Ser prioridade é bom demais da conta. Mas dividir espaço com a sogra pode ser um desafio. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série O Conselheiro. Hoje é o episódio número 3, nós vamos mergulhar numa história muito incrível, num tema que gera muito burburinho e muitas histórias. Hoje nós vamos falar sobre sogra. Eu espero que você goste desse vídeo, um vídeo feito com muito esmero, né? Nós vamos estudar a história aqui da pessoa que nos enviou o e-mail. Vamos embora pro vídeo que eu sei que você está ansioso. Então, gente, eu recebi um e-mail aqui de uma seguidora, de uma inscrita aqui do canal, que está passando por uma situação muito complicada com a sogra. E por incrível que pareça, isso é mais comum do que se pode imaginar acontecer com as pessoas. Talvez você que está assistindo aí já passou uma situação parecida. Então, vou compartilhar com vocês um e-mail aqui dela, mas antes vou tomar um cafezinho. Vou chamar essa moça de Júlia, tá bom? Você sabe, se você já viu os outros episódios, que a gente tenta preservar a identidade. Então vou chamar essa querida aqui de Júlia. Júlia. Olá, Alexander. Meu nome é Júlia. Tenho 28 anos e sou casada há 2 anos. Recém-casada, hein? Minha sogra parece querer estar presente em todos os momentos da nossa vida. Ela critica minhas escolhas, tenta controlar a nossa vida e não respeita nossos limites. Eu cresci com uma mãe que sempre teve uma presença muito forte e talvez por isso sinto que preciso ter 100% da atenção do meu marido. Como posso lidar com isso sem prejudicar meu relacionamento com ele e respeitando a importância da mãe dele? Ô, gente, falar aqui um negócio pra vocês. Vocês são demais. Esse e-mail perfeito, com bastante riqueza de detalhe com relação ao problema que ela está pedindo um conselho. Júlia, obrigado demais da conta por compartilhar essa situação com a gente, deixar isso público, apesar de estar com o seu nome preservado. Eu acho muito de uma extrema coragem de vocês tá enviando um e-mail para cá para a gente, como diz Jack Stripador, ir pelas partes, fatiar tudo e a gente poder te dar um conselho relevante para você poder ter mais clareza e, quem sabe, até resolver esse problema. Let's go! Júlia, você tem que entender que lidar com a dinâmica entre marido, sogra, esposa, sogra, essa dinâmica que envolve uma terceira pessoa, diga-se de passagem, uma pessoa muito importante, que é a mãe do seu marido, não é uma situação fácil, é uma situação desafiadora, mas nós vamos juntos abordar isso com calma e buscar uma solução que funcione para vocês três. É válido você querer a atenção do seu marido, é válido você querer e desejar a atenção exclusiva do seu marido. Agora, você precisa conversar com o seu marido, você precisa explicar para o seu marido como que a presença constante da mãe dele afeta o seu bem-estar e o relacionamento de vocês. É lógico que essa não é uma conversa fácil. Você precisa mostrar para ele a importância de estabelecer limites saudáveis para todos. E às vezes é difícil dividir o palco, né, minha filha? Mas a comunicação sempre será a chave. Se comunicar de forma assertiva com o seu marido sempre será a chave da resolução dos problemas. A maioria das pessoas não gosta de falar sobre assuntos difíceis, como problemas conjugais, como problemas com contas, problemas com outro, como é a sua situação, problemas com a sogra. A maioria dos casais não gostam de abordar essas situações. Então eles vivem em loop de problema, dia após dia,
simplesmente porque não querem falar a respeito do problema. Todas as vezes que vão falar sobre esse problema, parece que gera mais problemas e acaba complicando as coisas mais, acaba desencadeando uma briga, uma confusão sem limites, e isso é muito ruim. O casal tem que ter em mente que os dois fazem parte do mesmo time. Não é uma disputa onde um quer ser mais do que o outro, um quer vencer a queda de braço do outro. Não, gente. Vocês estão no mesmo time. Se um perde, os dois perdem. Se um ganha, os dois ganham. É assim que funciona. Vocês precisam conversar de uma maneira bem clara, tendo a ciência que não estão um contra o outro e de maneira bem amigável tentar encontrar um caminho. A conversa é a chave. E é fundamental entender que o seu marido ele tem uma ligação única e especial com a mãe dele. Isso é notório, né? Pelo pouco que você deu pra gente, é notório que ele tem uma ligação muito forte com a mãe dele. Olha só, aqui vai um conselho. Você precisa encorajar o seu marido a honrar sua mãe de maneira respeitosa, mas também a deixar claro que vocês formam uma nova família e que merecem o espaço de privacidade de vocês. Observe bem, quando você veio de uma família, certo? Quando você se casa com essa pessoa aqui, você forma a terceira família. Essa família aqui, a família número 1, que são seus pais, se tornam parentes. Sua família é a pessoa que você construiu um lar. É a pessoa que você teve filhos ou vai ter filhos. Aqui você não menciona que tem filhos, eu acredito que vocês não têm filhos. Estou vendo aqui pelo seu e-mail que você é uma pessoa muito do bem, preocupada, Júlia, com a mãe, com o bem-estar do seu marido. Então, faça filhos. E o meu conselho nesse tópico fica com relação ao seu marido continuar honrando a mãe dele, mas entender, você precisa conversar com ele, que ele precisa estabelecer limites para que a mãe dele respeite a privacidade de vocês. Poxa, Júlia, eu entendo de verdade tudo que você está passando. Ser prioridade é bom demais da conta, mas dividir espaço com a sogra pode ser um desafio. Olha só, pensando nisso, eu pintei alguns cenários aqui hipotéticos, porque faltou um pouco compreensão da minha parte com relação ao seu e-mail. Não é para vocês também mandar um e-mail para mim, enviar um e-mail para mim de 50 páginas. Mas quanto mais detalhes de forma condensada vocês enviarem, melhor será o conselho. Então eu pintei 2 cenários, tá, Júlia? Cenário número 1, sua sogra é chata, né? Sua sogra é uma pessoa sem noção, ela é chata. Pode ser que sua sogra seja uma pessoa crítica e intrometida, né? A verdadeira sem noção. Pode ser, é muito provável que seja isso que está acontecendo. Você precisa de forma gentil, juntamente com seu marido, como eu disse anteriormente, estabelecer limites. Você precisa conversar com seu marido para que ele esteja ciente dos limites que vocês precisam. Às vezes, você nem comunicou para ele. Às vezes você me mandou esse e-mail aqui e não chegou a conversar com ele como adulto. E quando eu falo como adulto, eu não estou falando brigar, tua mãe é uma chata, tua mãe se intromete em tudo. Isso aí não é conversar. Isso é você impor de uma maneira mal educada uma dor sua. É um grito de desespero, mas não é conversar. Nunca foi conversar. Conversar é você pegar ele e falar: amor, vamos embora ali no restaurante? Amor, veja bem, você chegou na vida dele, né? Não sei quanto tempo vocês ficaram namorando, 2 anos de casado, você chegou agora na vida dele. A mãe dele tá a vida dele toda, né? Desde quando ele nasceu, desde antes dele nascer. Então, você tem que ter gentileza na sua conversa, na sua comunicação. Meu bem, olha só, você me ama? Você quer continuar casado comigo?
Então, a gente precisa resolver esse problema. A gente precisa falar sobre esse problema. As intromissões da sua mãe, a sua mãe querer criticar tudo, se envolver em tudo, a falta de privacidade que a gente tá é muito grande. E como que a gente lida com isso? E dentro desse cenário aqui, tá, Júlia? Eu gostaria de te falar que às vezes vocês são daquele tipo de noivos, né, de maridos que moram no quintal da sogra. Se essa for a situação, sinto lhe informar, isso não irá mudar enquanto vocês não encontrarem a casa de vocês, né? Se for o caso de você morar junto com a sogra ou no quintal da sogra, isso aí vai acontecer até vocês irem para a casa de fato de vocês. E, poxa, às vezes vale a pena alugar uma kitnet num bairro bem simples, bem humilde e ter sua paz, né, do que morar de graça com a sua sogra, né? Se esse for o caso, aí você precisa criar um plano de ação com o seu marido para que vocês possam juntos e construir a casa de vocês. E observe bem, existe uma diferença entre casa e lar. Vocês podem ter uma casa junto com ela, mas nunca será um lar. Um lar é quando você e o seu marido estabelecem dentro de uma casa, onde vocês dão as cartas, onde vocês se sintam à vontade. Um lar pode ser uma mansão, mas pode ser um casebre. Você pode se sentir em casa num casebre. Um lar pode ter 2 andares, 3 andares, mas pode ser uma casa simples, pode ser uma kitnet, como eu falei. O importante é vocês terem paz. E você não vai encontrar paz enquanto você morar na mesma casa ou no mesmo lote que a tua sogra. Outro cenário hipotético, tá? É que a sua sogra pode não ter cortado completamente o cordão umbilical, mãe e filho, né? Aqui é crucial que seu marido assuma a responsabilidade de equilibrar as necessidades da mãe dele e as da nova família que é você. Ele pode expressar amor e respeito pela mãe dele e, ao mesmo tempo, ele pode fazer que vocês tenham um espaço suficiente como casal. Isso é extremamente possível. Mas é assim, se ele é o filhinho da mamãe, talvez filho único, ou talvez ela é uma mãe divorciada, você tem problemas talvez até maiores para lidar. Talvez de repente você precisa até fazer uma terapia de casais e posteriormente recomendar uma terapia para ela, caso ela esteja aberta. Poxa, Júlia, às vezes a gente precisa de um lembrete gentil para manter o equilíbrio familiar. E o terceiro cenário, Júlia, é um cenário que talvez você não vai gostar que eu fale, mas é bem provável que seja também. Por que não? Às vezes a gente está tão acostumado em ver as falhas alheias que a gente se esquece de olhar para o espelho. Eu não me refiro, Júlia, do espelho que você utiliza para fazer maquiagem. Me refiro do espelho que você tenha um movimento intrínseco, né, de olhar de dentro para fora. Às vezes, às vezes o problema é você. Às vezes você é possessiva e tem a necessidade de atenção. Às vezes a sua sogra nem é tão chata, porra. Às vezes ela tá ali só para ajudar, às vezes ela vê você dando umas caneladas porque você é jovem, né? Porque você tem pouco tempo de casada. Às vezes o problema é você. Então vamos embora aqui nesse terceiro cenário. Esse terceiro cenário a gente sabe que é onde a Júlia se sente possessiva em relação ao seu marido e busca sua atenção exclusiva. Gente, isso acontece demais da conta. Olha só, é compreensível querer a atenção do seu marido, mas é importante permitir que ele mantenha um vínculo saudável com a mãe dele, pô. Afinal de contas, a maneira, embora eu não acho que isso seja uma regra, mas a maneira geralmente, via de regra, a maneira com que o cara trata a mãe dele, ele tem o costume de imprimir o tratamento
para a esposa. Ou seja, se ele trata a mãe dele assim, Júlia, muito provavelmente ele te trata bem, né? Então, você precisa entender e conversar com ele sobre a importância de encontrar um equilíbrio e de vocês dois se apoiarem mutuamente. De repente, você não tem problema nenhum, só foi uma menina muito mimada, só foi uma menina que seu pai te deu demais. E agora o coitado aqui tem que comprar essa briga. Então, você precisa chegar para ele e falar: meu bem, eu preciso de mais atenção. Eu não estou acostumada a dividir o palco. Eu preciso de mais atenção. Mas assim, vamos embora procurar um meio termo onde você não desonre a tua mãe e aonde eu não me sinto largada de escanteio. Observe bem que honrar pai e mãe, gente, não tem a ver a manter um vínculo ad eterno. Tá? Alguns pais, infelizmente, a gente tem que amar à distância. Mas eu gostaria de dizer que honrar pai e mãe significa dar certo na vida. Honrar a vida que a ti foi lhe dada. Dar certo na vida é uma das formas de honrar pai e mãe. Você tem um pai lá que foi a vida toda, desculpa a expressão, um bosta. A vida toda tratou mal tua mãe, tratou mal você, tratou mal teus irmãos, né? Traía tua mãe, chegava em casa bêbado, batia em todo mundo, né? Tem pais assim. Como é que é? Você tem que levar esse cara pro resto da vida? Não, você não precisa. Você só precisa dar certo na sua vida. E é claro, de alguma maneira, ajudá-lo, nem que seja à distância. Alguns pais, algumas mães, nós temos que amar à distância, porque a toxicidade deles vai influenciar a nossa vida no atual momento. Então, se eu levo um pai tóxico para o resto da vida junto comigo, isso vai interferir em minha vida. Então, alguns pais precisam ser honrados à distância. Tá compreendida essa questão de honrar pai e mãe? Tá compreendido que se você for uma mulher possessiva, uma mulher que necessita de atenção, ou porque você tem algum parafusinho solto que precisa consertar com terapia, ou porque você teve atenção demais com o teu pai, né? Você precisa conversar com o seu marido e encontrar um equilíbrio de olhar. É necessário um equilíbrio. Todos nós precisamos de um pouco de atenção, mas também precisamos de espaço. Aprenda a conviver consigo mesma. Se você for essa mulher do cenário 3 que nós pintamos, aprenda a gostar da sua própria presença. Se você não gosta da sua própria presença, Júlia, quem que garante que as pessoas em sua volta irão gostar? Se você não lida bem com a sua própria presença, na sua própria pele, né, convivendo consigo mesma, por que as outras pessoas em sua volta precisam gostar? Um pouco de espaço faz bem. Em todos esses cenários, ou em qualquer cenário que possa ter aí, de fato, muito do que a gente escreve, muito da nossa leitura sobre as situações, nem sempre é o que ela é, por isso que eu pintei alguns cenários. Mas em qualquer cenário que seja, de fato, o que você está vivendo, Júlia, qualquer cenário que seja, o mais importante é a paciência. O mais importante é o equilíbrio, é o respeito mútuo, ou seja, eu respeito ele, ele me respeita. Se vocês tiverem paciência e comunicação, respeito mútuo, vocês vão vencer essa pequena batalha do casamento que é a sogra, né? Eu fui afortunado de ter uma sogra que amo muito, mas nem todo mundo tem a mesma sorte do que eu. Então, Júlia, tenha paciência.
tenha uma comunicação assertiva com seu marido. Lembre-se que a comunicação é 80% ouvir e 20% falar, beleza? Pessoal, vamos embora continuar enviando e-mail aqui para o conselheiro.ra@gmail.com. Vocês têm que ter a coragem que a Júlia e que os outros tiveram de enviar um e-mail pedindo conselho. Eu vou estar aqui dando o meu melhor, usando as minhas experiências e a minha expertise para te aconselhar de uma maneira imparcial e da mesma forma te trazer valor, um conselho válido para que você possa navegar por esses problemas com as ferramentas adequadas. Vou ficando por aqui, desejando tudo que há de bom nessa terra para você e para os seus. Valeu!